Vamos lá então, gravar um vídeo aqui, o meu caderno de erros, né, o 10º caderno de erros, se não me engano, nono ou 10º. É, e finalmente, né, voltando a gravar os cadernos de erros, eu acabei de me mudar, né, demorei bastante aí nesse processo de mudança, de encontrar uma casa, enfim, ajeitar as coisas na casa nova. E por que que eu me mudei? Porque vai começar meu internato agora. Então agora eu tô aqui em Mingaguaçu, esperando iniciar o internato. Nesse meio tempo a gente vai estudando, né, e entendendo mais ou menos como é que vai ficar essa rotina, né? E agora vamos voltar aqui a gravar os vídeos diários. Vou tentar fazer vídeos do caderno de erros e vídeos do Anki também, que eu retornei aí a responder o Anki e estou gostando bastante, porque é uma dinâmica bem diferente aqui do Magic, uma dinâmica bem diferente das questões. Beleza? É, então, vamos lá, né? Link na descrição aí para você se inscrever no Magic. Tem link com cupom de desconto para quem quiser. Ou então é só me chamar no WhatsApp aí, tem meu contato também. Certo? Então, vamos fazer aqui 5 questões do caderno de erros, né? Começando pela questão 8. E essa questão 8 é uma questão interessante, que traz um conceito super simples, né? Super básico, mas é que é bom a gente trazer para a mente essa ideia, né? Então, está perguntando sobre a produção de estrogênio na pós-menopausa. Produção de estrogênio na pós-menopausa provém do qual é a estrutura, né, que produz estrogênio, que secreta androstenediona, que sofre aromatização em outro lugar, né, ou periférica ou central, transformando-se em tal coisa, né? E aqui o que salva, se você não se lembra exatamente do conceito, né? Se a gente não lembra exatamente do conceito, é pensar que esse ovário que passou a ser insuficiente em um determinado momento, né? Ele parou de produzir aqui os nossos estrogênios, né? E aí lembrar lá daquela ideia bem inicial, né? Do começo da faculdade, de que a suprarrenal é que vai produzir esses mesmos estrogênios quando a gente estiver em falta na gônada, né? Então a gente tem a suprarrenal sendo responsável aqui por essa substituição. Secreta androstenediona, que sofre aromatização periférica, né? Também na periferia, essa aromatização, né, da nossa 5-alfa-redutase é periférica. Nossa, vai cair o mundo aqui. É periférica e transformando transformando-se em estrona, né? A estrona é o estrogênio. Não vai parar? A estrona é o estrogênio da menopausa, né? Então, 78% das pessoas aqui encontraram essa informação, que é uma questão tranquila, né? Bem tranquila, mas é legal de trazer o conceito. Então, a gente vai aqui para a questão 5, né? Uma questão também que a gente está falando aqui basicamente sobre icterícia fisiológica, né? O detalhe dessa questão é lembrar que a icterícia fisiológica é uma possibilidade, que ela vai surgir aí nesse momento, né? 72 horas de vida, e que se essa icterícia está em zona 3, não tem necessidade de a gente fazer nenhuma investigação adicional. Então acho que esse é o grande detalhe aqui. Esse é o único detalhe aqui. Né? Então, recém-nascido, parto vaginal com 38 semanas, né? Nasceu de termo. Peso de 3.000 gramas, né? Perfeito. Peso atual 2.850, perdeu menos do que 10%, que é o que a gente está esperando que ele perca, mesmo natural, né? Nos primeiros 10 dias, primeiros dias ali, primeira semana, ele vai perder 10% desse peso. Grupo sanguíneo materno A positivo, RN O negativo, né? RN O negativo quer dizer que a gente já não tem possibilidades aqui de compatibilidade ABO, né? E RN O quer dizer que esse bebê produz, ele não tem antígeno na superfície da hemácia, né? E ele produz anticorpos tanto anti-A quanto anti-B, né? Sem problema. Sem problema, não há problema nenhum aqui, né? Se a gente tiver essa mãe aqui que é A, ela produz anticorpos anti-B, certo? Ela tem um antígeno A e produz anticorpos anti-B. Ela vai mandar anticorpos anti-B para esse bebê, né? Numa possível reação de transfusão. Mas a gente vai ter o contato com células que não têm um antígeno, né? Então não tem por que montar defesa, né? Os anticorpos anti-B dessa mamãe vão passar para o RN,
para a celulinha do RN, mas essa celulinha do RN, ela não tem o antígeno para esse anticorpo se ligar, então a gente não tem reação. E aí, com 72 horas de vida, foi detectada a icterícia de zona 2 de Kramer. O que a gente faz? Né? Nada. Alta e sem necessidade de coleta laboratorial, realizar teste do PES e orientar sobre aleitamento materno e reavaliação em 48, 72 horas pós-alta. Né? E a galera deu uma errada aqui nessa ideia aqui que é mais tranquila, né, da gente entender, né, que essa icterícia tá de boa, né, icterícia zona 2, super tranquilo. Né, eu acho que a galera deu uma errada aqui, esses 10% de pessoas deu uma marcada aqui nessa última questão. Alta com orientação ao retorno com pediatra em 10 dias, né? A gente está dando alta para esse bebê, mas ele não pode ser visto só com 10 dias, né? Esse aqui é o detalhe. Ele tem que ser visto muito antes disso, né? 48 a 72 horas aí é o correto. Marquei aqui, eu cliquei aqui na questão para voltar uma questão, mas na verdade essa daqui é uma questão que eu acabei errando o antibiótico de escolha aqui para fazer tratamento de uma ito pediátrica, né? Marquei levofloxacino e na verdade a gente tem que fazer cefalosporina, né? Como esse paciente tem indicação de fazer intravenoso, a gente faz cefalosporina de terceira, né? Ceftriaxone. A próxima questão que eu ia resolver, se não me engano, é a 3 aqui. 3? Não, é a 2, então. Acabei marcando mal. A 2 e por último a 1 ali. Questão 2 também bem tranquila, né? Então, uma mulher, vamos chamar ela de Odara, tem 25 anos, Odara Maciel Pereira, tem 25 anos, queixa de sintomas respiratórios, cefaleia, o exame, sintomas respiratórios, cefaleia, ok, beleza, sintomas respiratórios, mas cefaleia a gente pensa aqui, né, na afetação dos seios. Ao exame, observa-se tosse, dor e pressão facial, congestão nasal, secreção nasal e retronasal. Beleza, então já está muito claro para nós aqui que é uma sinusite, né? Uma rinocinusite. Afeta primeiro o nariz e depois a gente tem essa inflamação se estendendo aí para os seios da face. Rinocinusite com duração de 3 dias, então uma rinocinusite aguda. O que a gente faz, né? E aqui a gente tinha eu trouxe essa questão só para a gente dar uma olhadinha no manejo mesmo, né? O detalhe aqui é o manejo, né? Então aqui a questão C, a alternativa C, perdão, sugere solução salina para lavagem nasal, tá certinho. Analgésicos é uma possibilidade, mas uso de mucolítico para tornar a secreção menos espessa e reduzir o gotejamento. E o antibiótico, né? Nessa pessoa, nesse momento, né, durante 3 dias, a gente não fará antibiótico. E não há indicação para fazer mucolítico. É uma ideia que é interessante na minha visão, faz sentido. Mas, na verdade, o que vai de fato melhorar o que está acontecendo com ela agora é fazer lavagem nasal usando o soro fisiológico, né, usando a seringa. Então, joga água com pressão na seringa. Inclusive, a gente não tem que lembrar desses detalhes que eu aprendi ali nas situações, acho que situações comuns na clínica ali, num cursinho que eu fiz do NASUS esses dias, né, de que a gente não deve direcionar a seringa pro septo, né, deve direcionar a seringa para fora e para cima, né, e jogar com pressão, porque eu também não quero irritar o septo, né, e jogar com pressão para fazer essa lavagem. E aqui a última alternativa traz o que a gente vai fazer mesmo para essa pessoa, né? O problema é que o paciente acha ruim, né? Mas solução salina para lavagem nasal e analgésico para controle dos sintomas, que pode ser acompanhada de glicocorticoide tópico para diminuir a inflamação da mucosa e drenar melhor os seios da face, né? Glicocorticoide tópico, né? Dentro do nariz mesmo, para ter uma ação local. E essa aqui eu vou tentar ser bem rápido, né? Já tem 10 minutos de vídeo. Luciana tem 35 anos, fez uma citologia que é compatível com carcinoma in situ. Eu errei a questão, marquei para fazer reconização, né? 36% das pessoas também marcaram. Qual é o próximo passo? Ele está perguntando para mim. E o próximo passo é realizar a colposcopia. O que me confunde aqui, na verdade, né? Se vem para mim LEAG, né? LEAG.
ou LIEBG. Eu sei muito bem aqui quais são as ideias da gente fazer, tomar a decisão de fazer essa colposcopia ou tomar a decisão se tiver uma lesão mais pesada ali, se tiver uma lesão que eu bato o olho e vejo que é uma lesão mais feia, a gente já coniza e tal, né? O grande detalhe aqui é eu conseguir correlacionar aqui carcinoma in situ, o NIC, né? As classificações, os graus de NIC com os achados, os outros achados, né? Os achados histológicos, os achados citológicos, melhor dizendo, né? Então, carcinoma in situ aqui é um achado histopatológico. Eu vou trazer aqui, acho que aqui fica legal da gente ver. Ó, vou trazer aqui esse cartão, esse meu cartão do Anki, onde a gente tem uma tabela, e nessa tabela dá para entender bastante o que está acontecendo aqui, né? Então, ó, vou marcar aqui. O que a nossa paciente tem? Ela tem um NIC3, que é compatível, né? Então, esse é um quadro da correlação entre as terminologias de displasia, aqui desse lado, NIC, neoplasia intraepitelial, e Bethesda, né? Bethesda que é a avaliação celular, né? A avaliação das células. Então é a correlação entre essas coisas, né? No momento em que a gente tem displasia acentuada, se eu pego um pedacinho do tecido, eu consigo identificar e classificar como NIC, né? Neoplasia intraepitelial ou SIN ou NIC 3, que é o caso da nossa paciente, que é compatível com lesão intraepitelial de alto grau, né? LIE-AG. Né? E nesse caso a gente faria colposcopia, né? Nesse caso, para essa mulher com essa idade, a gente faria colposcopia. Simples assim, né? Então aqui o meu cartão, por exemplo, está perguntando, o meu cartão aqui do Anki perguntaria para mim aqui qual que é a equivalência NIC1. A equivalência NIC1 é equivalente à lesão intraepitelial de baixo grau. Qual é a conduta para uma mulher de 46 anos com esse resultado? Nova colpocito em 6 meses, né? Então basicamente é isso. Basicamente é isso. Deu para entender aqui, acredito, as ideias da gente avaliar ali o NIC, né, e saber que a gente tem essa correlação direta, né, entre os graus de carcinoma in situ, sendo o carcinoma in situ NIC1 é lesão intraepitelial de baixo grau, né? A gente já sabe aquele quadrinho de como decidir quando realizar colposcopia, com qual idade, enfim. E a gente tem NICs 2 e 3 sendo compatíveis lá em Bethesda com lesão intraepitelial de alto grau já, né? E aí nesse caso a gente tem que tomar a decisão de fazer colposcopia numa mulher com 35 anos. Então é esse que é o detalhe, né? O vídeo ficou um pouco mais longo do que o comum. Se você gosta aí, se você acha uma boa ideia, né? Acha legal estudar por questões, entra aí embaixo no link do Medkey e dá uma olhada nas ofertas que eles têm, né? No link que você entrar aqui embaixo, a partir do meu link, né? Do link que eu estou divulgando, você tem 10% de desconto para fechar qualquer plano do Medkey. Beleza?